a Marina Lemos en Brasil, que ella va a estar hablando puntualmente de esto, de lo que hace a la formación de la psicología online. Ella es CEO y socio fundadora del Instituto de Terapia Online, es psicóloga de Salvador de Bahía, y durante 5 años completó su maestría en gestión de riesgos y desastres en Londres, en la Universidad de Kingston, y su posgrado en el MBA de la Dirección de Empresas de B Academy, y formó parte del grupo de investigaciones de la Universidad de Salvador, realizando investigaciones en nuevas tecnologías y psicología. Y desde el 2014, ahí muy cerca, cuando yo inicié mi práctica online, fundó el Online Therapy Institute, que es justamente una empresa especializada en ofrecer formación en terapia online. La verdad que es muy interesante en la mesa, como estamos pudiendo ver, lo que hace, disculpen, estos son errores de la tecnología, errores de las capacidades digitales en esto. Digo, estamos pudiendo ver, ¿no?, lo importante y lo pertinente de la investigación para dar sustento a aquellas cosas que estamos trabajando, cómo esto se implica a nivel educativo y el riesgo que involucró el COVID a nivel socioemocional en los niños y cómo se pueden utilizar herramientas. Así que vamos a dar paso a Marina, que vamos a hablar más de lo puramente formativo. Marina, ahí te cedo la palabra. Muito obrigada, muitas graças, Mora, Anabel, Maria. Estou muito feliz e contente de fazer parte desse painel com vocês. Muito obrigada. Agradeço também, né, o convite e também quero parabenizar a organização desse congresso, que vai ser muito importante aí para a formação de todos nós, né, a nível internacional. Muitas graças. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá, eu vou falar em português, pela minha dificuldade de apresentar em espanhol, tá? Mas os slides vão estar em espanhol, apesar de que pode ter algum erro ou outro, mas eu creio que pode ajudar melhor vocês a compreenderem o que eu estou falando, tá? Então, eu vou falar aqui um pouco do panorama da telepsicologia no Brasil, em 2021, mais especificamente aí o marco legal no Brasil, e essa história, né, de como tudo iniciou, e na outra parte eu vou trazer aqui alguns desafios, né, que a gente vem enfrentando, talvez sejam desafios aí comuns, né, a outros países também, e ao final vou também trazer um panorama aí de como a gente vem aplicando isso tudo na prática, a partir das orientações e a partir dessas legislações que o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho, nos traz, tá? Então, começando aqui pelo marco legal no Brasil, eu diria que a gente tem aí quase 20 anos de história do atendimento online. Em 95, a gente teve uma resolução que foi para regulamentar os serviços por telefone, porém, essa resolução proibia o uso do telefone, e a gente chegou à internet no Brasil, a gente foi avançando, teve aí uma demanda, né, que foi chegando, então, diante da demanda, o Conselho Federal de Psicologia se reuniu com outras instituições, né, com outros atores, e aí a gente foi lançado a primeira resolução, que foi a resolução de 2000. Foi aí que tudo começou. A resolução de 2000 ainda não tratava diretamente da psicoterapia online. Em 2005, que nós, psicólogos, né, a gente iniciou os atendimentos psicológicos online, só que essa resolução de 2005 ainda proibia a psicoterapia online. A gente podia fazer a orientação, aconselhamento, um atendimento muito pontual, de até mais ou menos
aí 12 consultas. Então, a gente tinha um limite de consultas que nós poderíamos fazer, tá? E em 2012, houveram muitas mudanças no país, né? Algumas mudanças levaram ao Conselho elaborar essa resolução de 2012, que ampliou um pouco. Nessa resolução de 2012, a gente podia fazer a psicoterapia online, porém em caráter experimental ou quando em trânsito, mas não ainda podíamos fazer até 20 sessões. Então, de 12 sessões, 12 consultas, na 2005, ampliamos aí para 20 consultas. Hoje, né, a resolução, temos aí a resolução de 2018 e a resolução de 2020, que são as duas resoluções que hoje nós vamos seguir. Então, vou falar aqui mais um pouquinho dessa resolução, como é que a gente vem fazendo, quais são as normas aí que o Conselho vem trazendo. Com essa resolução de 2012, a psicoterapia online foi autorizada. Então, fomos autorizados a realizar a psicoterapia online, não, sem limite de consultas, poderíamos fazer consultas ilimitadas. E também, a partir dessa resolução, o psicólogo tem que se fazer um cadastro para oferecer o atendimento à psicoterapia online. Teria que ter um cadastro. Então, todo psicólogo que quisesse fazer esse atendimento online, agora precisa dar entrada num cadastro. Antes, era um cadastro de site. A partir de 2018, é um cadastro individual. Profissionais, individualmente, vão lá se cadastrar e, anualmente, esse cadastro tem que ser renovado. E se o psicólogo atender online sem o devido cadastro, é aí considerado uma falta ética, uma falta disciplinar. Para você realizar esse cadastro, o que é que o psicólogo tem que fazer? Ele tem que fazer uma proposta de prestação de serviço. Ele vai entrar no site, tem um site que ele entra, ele preenche o cadastro no site e apresenta uma proposta. Depois dessa proposta, ele vai explicar aí, né, como é que ele vai fazer esse atendimento, como esse atendimento vai ser, como ele vai garantir esse sigilo profissional online nesse atendimento, qual o recurso tecnológico que ele vai utilizar para oferecer esse serviço, e aí ele vai dizer que tipo de serviço ele vai prestar, qual é o público que ele vai atender. Então, ele tem uma proposta aí, ele recebe algumas orientações do que colocar nessa proposta. A ideia desse cadastro é também educativa. Por quê? Quando o psicólogo vai atender online, muitos não pensam que precisa de uma capacitação ou precisa adquirir um novo conhecimento. Então, o cadastro é uma oportunidade para o profissional parar e refletir sobre a sua prática nesse meio virtual, tá? Nesse ambiente virtual. Então, ele não é só educativo, mas também, a partir disso, a gente pode ter uma noção, o Conselho Federal de Psicologia pode ter uma noção de quantos psicólogos, quantidade de psicólogos que estão realizando esse atendimento em meio virtual, eu diria assim, de forma ética, ou estão realizando esse atendimento. Então, por censo, né, estatístico, então, para eles é importante estar acompanhando esse progresso da psicoterapia online e essa qualidade da atenção fornecida ao paciente pelos psicólogos, tá? Então, é uma maneira aí que eles buscaram.
Então, outro ponto, assim, importante dessa resolução de 2018, que ainda está vigente, trouxe aí os serviços online autorizados. Então, temos aí consultas, que a gente sabe, psicoterapia online, seja síncrona ou assíncrona, telefone, hoje pode ser telefone, chat, áudio, e-mail, né? Diferentes formas de comunicação. Lembrando que cada forma de comunicação precisamos pensar aí na nossa abordagem, como a gente vai garantir, né, esse sigilo em cada meio aí de comunicação. Também o processo de seleção de pessoal autorizados, uso de testes, né, pruebas, como dizem, né, não sei, testes psicológicos. Para os testes psicológicos, nós temos aí um site que é do SATEPSI. Esse site traz uma lista de todos os testes informatizados, todos os testes que podemos aplicar online, né? E aí a gente podemos aplicar testes, apenas os testes que estão listados nesse site. Então, passa por toda uma avaliação para ser aplicado online, e a gente tem essa lista aqui, e pode comprar e aplicar através de outras empresas. E também aí a supervisão técnica, né, com outros profissionais psicólogos que também podemos estar realizando. Com a pandemia, veio o seguinte, surgiu a pandemia, então, como todo mundo sabe, muitos problemas, muitos desafios nós enfrentamos, porque na resolução de 2018 não poderíamos atender casos graves, como suicídio, urgências, emergências de desastres, né? Casos de violência ou violação de direitos, eram proibidos, não podíamos fazer, né? Atendimento com esses casos. Quando veio a pandemia, o Conselho teve que elaborar uma nova resolução, que aí veio a resolução número 4/2020, que foi uma forma dos psicólogos terem aí um apoio, um embasamento para atender nesse momento de Covid. Então, foram suspensos esses artigos que falavam sobre essa proibição. Então, durante a pandemia, podemos sim atender caso de suicídio, casos de emergências, desastres, urgências. Podemos atender hoje, claro que com todos os cuidados específicos. E também o cadastro, temos que fazer o cadastro, continua, mas não precisamos esperar uma aprovação. Antes, precisaríamos esperar uma aprovação, tá? Estou tentando falar um pouco devagar, para que vocês possam me entender melhor, certo? Então, quando veio a pandemia, a gente viu aí um volume de solicitações muito grande. Chegou, só para comparar, em novembro de 2018 até 29 de fevereiro de 2020, foram 30.677 solicitações de cadastro, tá? Então, foram 30.677 psicólogos ali cadastrados para atendimento, nesse período. Quando veio na pandemia, só em 2020, nos primeiros 13 dias de abril, foram 7.200. Apenas em março foram 32.310. 32.310 mil. E somente em março e abril foram autorizados 39.510 cadastros. Então, isso mostra o quê? Um aumento de psicólogos, né? Ali envolvidos no atendimento online, psicólogos ali se cadastrando para atender online. Porém, por outro lado, tivemos aí também meio que um desespero, uma dificuldade
e uma despreparação, né, de lidar com essas tecnologias e realizar esses atendimentos online. Até porque a maioria não atendia online. Temos aí hoje quase 300 mil psicólogos, né, formados, e a maioria não atendia. Ainda existia aí muita resistência até chegar a pandemia. Então, a maioria não atendia, e outros atendiam sem às vezes, talvez uma consciência de que precisa aí de um conhecimento específico ou precisa se cadastrar. E aí a gente pode ver aí vários desafios, né, de modo geral. Então a gente viu aí a história, né, de como a gente evoluiu aqui no Brasil, né, como a gente vem lidando com esses desafios, principalmente esses desafios da pandemia. E a gente pode perceber que existe sim, quando nós mudamos de ambiente, seja qual ambiente for, a gente precisa sim se readaptar, precisa sim adquirir novos conhecimentos, seja qualquer ambiente, seja um ambiente de emergência e desastres, seja um ambiente de clínica de rua. Então, não seria diferente com o ambiente online. Nós estamos no novo ambiente e novos desafios surgem. E como novos desafios surgem, vai exigir da gente, de nós, psicólogos, o quê? Uma nova conduta. Né? Vai exigir também que a gente reflita sobre os procedimentos adequados naquele ambiente que nós estamos entrando para realizar nosso trabalho. E aí, com o ambiente online especificamente, temos aí desafios muito diferentes e novos que a gente não tinha, né, na prática do presencial, como problemas técnicos, desafios de privacidade, principalmente na pandemia, a gente teve muitos desafios, como todos nós sabemos, e também privacidade principalmente de alguns clientes que às vezes moram em casas que estão 7, 8 pessoas dentro da casa, e às vezes eles não têm condições de realizar atendimento, às vezes, com privacidade. E por diversos motivos, né, a privacidade tem sido um problema aqui no Brasil, e mais especificamente na pandemia. Um outro desafio muito importante, que é o quê? Com esse novo ambiente, o ambiente online, a gente viu que trouxe aí uma nova forma de se comunicar, que foi por mensagens escritas, e a gente sabe que a gente não foi preparado enquanto psicólogo para atender por mensagens, então esse foi um grande desafio também. Muitas vezes ocorre desentendimentos, né, nessas mensagens, uma falta de preparo de como abordar esse paciente, como abordar o que ele traz ali por escrito. Temos também a questão da dificuldade com as ferramentas, tecnologias, como as colegas falaram, né, falaram também, com a minimização dos riscos de vazamento de dados de consulta, como nós, psicólogos, vamos aí nos preparar para fazer essa gestão de risco, né, cibernético, e manter essa consulta confidencial. Então, temos vários aí, desafios. Primeiro, um desafio aí, como a gente viu aqui, de segurança. O segundo desafio aí de lidar com essas tecnologias. E o terceiro desafio, muito ligado também à questão da abordagem de nós, terapeutas, aí nesse ambiente, né? Seja a nossa abordagem teórica, seja a nossa abordagem em relação ao quê? A forma de se relacionar e se vincular com aquele cliente. Então, temos aí diferentes, né, categorias aí, eu diria, nesses desafios. E aí, trazendo mais, assim, mais amplo, até uma perspectiva mais social, temos aí uma deficiência digital no Brasil. Muitos usuários de internet, sim, comparando aí a população que nós temos, porém, às vezes a pessoa tem acesso à internet, mas a internet não é de qualidade ao ponto de poder fazer, né, ser viável aí essa terapia online. Então, tem os equipamentos também, alguns casos de alunos que muitos trazem, e também que eu já atendi. Muitas pessoas às vezes, têm um equipamento, mas o equipamento não é bom o suficiente
e ter uma memória suficiente para realizar uma consulta em vídeo, por exemplo, tá? E também a questão da formação dos psicólogos, né, nas universidades aí, nas instituições de ensino. Eu acho que isso ainda tem muito a avançar, como as colegas trouxeram, sim. Apesar de que muitos fazem aí o TCC, né, final, o trabalho final de curso, muitos fazem em terapia online, mas assim, dentro dessa formação, né, de uma forma organizada, inserir mesmo uma disciplina de terapia online, uma discussão mais ampla sobre, eu acho que a gente precisa ainda evoluir bastante, né? Limitação de produção científica, eu diria que tem, mas melhorou muito. Nós hoje no Brasil temos sim muita publicação, mas claro que sempre a gente fala que pode ainda mais, né? E quanto mais psicólogos aderirem a esse atendimento online, a gente também vai ter uma oportunidade de ampliar o número, né, de produção científica e assim a gente poder evoluir de forma mais positiva e mais fortalecida aí nesse caminho. Pouca aceitação dos profissionais, como eu falei, com a pandemia melhorou bastante, muitos tinham resistência, atenderam, se sentiram mais seguros e viram que pode sim estabelecer um vínculo positivo. Então, como todos nós, como a gente viu, né, todos esses desafios, a gente, claro que, como eu reforcei, é um ambiente diferente, né? Então, realmente, a gente precisa pensar em todos esses desafios, mas a existência dos desafios não impede a terapia online. Apenas a gente precisa ter o quê? A consciência dos desafios, consciência dos riscos, avaliar, saber avaliar, observar os desafios que nós temos, né, como um todo. Por quê? Porque nosso papel é minimizar esses riscos, né? Nosso papel é minimizar esses desafios. A nossa conduta online vai muito em torno dessa minimização para que a gente possa oferecer aí uma terapia segura, né, para os nossos pacientes. Então, todos esses desafios e riscos que a gente trouxe aqui agora, mostra que eles existem, mas podem ser minimizados. E esse é o nosso papel enquanto terapeuta online, né, psicólogo online, diante disso. E claro que informar o cliente sobre os riscos também é o nosso papel aí, o nosso papel, é a nossa conduta ética e responsável também. Por quê? Porque no atendimento online, o ambiente é o nosso ambiente do psicólogo, é o ambiente, né, online, da tela, do computador, e é o ambiente do paciente. Nós temos aí 3 ambientes para manejar. E o paciente, ele também participa, ele também contribui com o sigilo profissional, né, com esse sigilo, diferente do atendimento presencial, né? No atendimento presencial, é muito mais nossa responsabilidade garantir esse sigilo, mas no online, o paciente participa. Aí que vem, eu não sei, eu tô sem ver o tempo aqui, peraí. Eu já estou finalizando, tá? Aí que vem um pouco aí dos nossos procedimentos, porque, como nós vimos aqui, quando o paciente contratou, claro que damos boas-vindas, podemos enviar um e-mail de boas-vindas, falando um pouco da segurança, falando um pouco do contrato, e educar, a educação com o cliente faz parte do trabalho do processo terapêutico. É um dos trabalhos que o psicólogo precisa fazer aí no início, justamente porque ele contribui conosco, né? Com essa seguridade, tá? Com essa segurança. Então, ele precisa estar envolvido também nesse processo de terapia online de uma maneira diferente do que no presencial. Então, temos aí um contrato também que é obrigatório pelo Conselho Federal de Psicologia. Inclusive, esse contrato deve ser assinado digitalmente, com assinatura eletrônica.
A avaliação também vamos fazer inicialmente para saber o perfil, se realmente é um perfil adequado para esse atendimento, e a verificação de identidade, que é muito importante, principalmente na aplicação de testes, né, de provas, né, de testes informatizados, tá? Então, temos todo aí um protocolo, um procedimento inicial para que essa terapia possa ser de qualidade e com segurança, justamente porque é todo um processo psicoeducativo e de contrato, de acordos, para que tudo possa acontecer de forma positiva. Encaminhamento, caso necessário, e aí, nos atendimentos, claro, prontuários, procedimentos de segurança, evidências científicas sempre, né, baseado em artigos, evidências científicas, o Conselho Federal de Psicologia sempre orienta, que faz parte do papel ético, claro, e aí temos aí a segurança, backup, né, o backup que temos que fazer dos dados, que é também uma conduta de segurança que nós vamos fazer nesse trabalho. As salas virtuais, né, escolher salas virtuais que estejam, né, em conformidade com o RIPA, que é o RIPA, né, que é a Lei de Portabilidade e Seguro de Saúde dos Estados Unidos. Então, salas seguras, encriptadas com RIPA. Então, e o armazenamento de dados, envio também de dados, de documentos. Então, nesse sentido, precisamos aí precisamos refletir sobre toda essa conduta no meio digital e, claro, adotar todas as medidas de segurança diante de todos os desafios e riscos que falamos aí há pouco, né? E para finalizar, claro, né, a gente pode perceber, tem um pouco tempo, não pude me estender muito, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Temos aí, o que é que percebemos? Que a terapia online não é uma transposição, né, uma transferência da terapia presencial no digital. A gente vai precisar adaptar, refletir, né, e pensar em novos procedimentos aí para que a gente possa, sim, oferecer uma terapia segura, de qualidade, né, e que atenda a todos, né, independente e amplie também essa acessibilidade a todas as pessoas, né. Muitas graças, muito obrigada. Excelente, la verdad. Muchísimas gracias a vos. Se entendió muy bien, Marina, tu portugués. Por lo menos se pudo seguir perfectamente la charla. Retomando esto que decías, ¿no? ¿Cuántos desafíos hay por suceder y acontecer? Y hay algunos que me parece importante también resaltar que hacen a las particularidades de comunicación y alianza terapéutica en los medios digitales, ¿no? Y ahí hay un montón de investigación desarrollada de cómo en general la alianza terapéutica no responde tan directamente a los resultados como lo produce sí el encuentro cara a cara, pero sin embargo sí da cuenta de mayor adherencia de los pacientes a los tratamientos, lo cual uno podría inferir que eso posibilita mejores resultados a su vez, ¿no? Y esto que nombrabas, evidentemente Brasil tiene un dinamismo legal que por lo menos aquí en Argentina no tenemos, y este ajuste que han logrado hacer con la resolución y en la situación de pandemia me parece trascendente y que realmente refleja una realidad, porque una cosa era lo que uno contemplaba como criterios de inclusión en la época de prepandemia, y la realidad es que la situación de COVID-19 nos expuso a la obligatoriedad de la atención online como única posibilidad de tratamiento y revirtió algo de esos límites, ¿no? Tal cual, como vos mencionabas recién, estaba totalmente contraindicado la atención online, por supuesto en ideación suicida, en situaciones de ira o violencia, en situaciones de emergencia, y si bien uno siempre como profesional debe contemplar lo que mejor le hace al paciente, muchas veces ciertas propuestas o combinaciones más mixtas, lo que hoy conocemos como híbrido, y esto también se da en el mundo laboral, es como una nueva tendencia clara que viene a instalarse, ¿no? Incluso con pacientes graves que
quizás uno necesita verlos más veces y en vez de generar el traslado, hace una combinación entre presencial y online que favorece la adherencia y favorece la continuidad del tratamiento. Lo mismo, te sumo, María,